Você já se perguntou sobre os segredos mais sombrios que a história esconde? Aqueles que sussurram sobre anjos caídos, pecados mortais e paixões proibidas. Hoje, vamos abrir as páginas de um dos grimórios mais infames para desvendar a história de um dos príncipes do inferno. O demônio que personifica a luxúria e o desejo desenfreado. Ele não é apenas um nome em um livro antigo. Ele é uma força manipuladora, um sedutor de almas. Prepare-se para conhecer o verdadeiro poder de Asmodeu, o rei dos demônios. A história de Asmodeu é tão antiga e emaranhada quanto as dunas do deserto da Pérsia. Diferente de muitos demônios, ele não nasceu do inferno, mas sim de uma linhagem mais complexa e controversa. Alguns textos apócrifos o descrevem como filho de Adão, com a súcubo Naamá, enquanto outros o ligam diretamente ao anjo caído Samael e a Lilith. Mas o que se sabe com certeza é que sua influência começou a ser sentida muito antes do cristianismo. Povos antigos do deserto, especialmente os persas, já o conheciam como Exu-Madaeva, um dos 7 arcanjos do mal no zoroastrismo. Ele era o demônio da ira e da vingança, uma entidade que corrompia as mentes e as vontades. Antes de se tornar o símbolo da luxúria que conhecemos hoje, espalhou pelas areias do tempo, ganhando novas formas e novos nomes, mas sempre com a mesma essência de corrupção e desejo. A lenda de Asmodeu ganhou notoriedade global em um dos textos mais fascinantes do judaísmo, o livro de Tobias. Nele, Asmodeu é o demônio responsável por matar os 7 maridos de Sara, a filha de Raguel, na noite de núpcias, antes que o casamento pudesse ser consumado. Sua obsessão por ela era tão grande que ele não permitia que nenhum homem a tomasse. A narrativa o pinta como uma força destrutiva e ciumenta, que se deleita em arruinar a felicidade e o amor. Foi a partir dessa história que ele se consolidou como o arquétipo da luxúria e da depravação. Um ser que manipula as paixões humanas para levar almas ao abismo. As histórias sobre ele se tornaram um aviso, uma parábola sobre os perigos do desejo descontrolado. Na vasta e complexa hierarquia infernal, Asmodeu ocupa uma posição de imenso poder e respeito. Ele é considerado um dos 9 reis do inferno, ou em outras interpretações, um dos 7 príncipes do inferno, cada um representando um dos 7 pecados capitais. Como rei, seu domínio principal é a luxúria, mas sua influência se estende por outras áreas, como a vingança e a ira. Sua autoridade é comparável à de demônios, como Belzebu e Satanás. Ele é uma figura de autoridade, não um simples servo, e tem legiões inteiras de demônios menores sob seu comando. Asmodeu é uma figura amaldiçoada, um líder, e suas ações não são movidas por simples maldade, mas por um plano maior de corrupção e domínio. Os poderes de Asmodeu são tão vastos quanto sua ambição. Ele é o mestre da sedução, capaz de corromper o mais puro dos corações com sussurros de desejo. Seu poder reside na capacidade de despertar as paixões mais profundas e escondidas de um ser humano, tornando-as incontroláveis. Asmodeu pode manipular emoções, distorcer percepções e criar ilusões que parecem mais reais do que a própria realidade. Ele também é um guardião de segredos, um mestre dos jogos mentais e do engano. Além de tudo, ele é conhecido por possuir conhecimentos sobre artes ocultas, astrologia e alquimia. Ele não apenas tenta, ele ensina a arte do pecado, tornando suas vítimas cúmplices em sua própria perdição. Uma das lendas mais famosas envolvendo Asmodeu é a sua suposta prisão por Salomão. De acordo com o Testamento de Salomão, o rei usou um anel mágico com o selo de Deus para aprisionar o demônio e forçá-lo a construir o Templo de Jerusalém. A história narra como o demônio, humilhado e furioso, tentou a todo custo escapar e se vingar, mas foi subjugado pela força divina do anel. No entanto, em um ato de astúcia, Asmodeu conseguiu enganar o rei, tomar seu anel e arremessá-lo ao mar, assumindo o trono de Jerusalém por um curto período. A lenda de sua prisão e subsequente fuga demonstra que, mesmo quando subjugado, Asmodeu é um adversário perigoso, astuto e sempre à espreita de uma oportunidade para retomar o poder. A influência de Asmodeu ressoa através dos séculos, e sua figura continua a fascinar e amedrontar.
Ele se tornou uma presença constante na literatura, no cinema e nos jogos, sempre como o arquétipo do demônio, da luxúria, da traição e do desejo. De romances góticos a séries de TV, Asmodeu é a força que corrompe. A voz que sussurra promessas de prazer e poder em troca da alma. Seu legado não é apenas sobre o mal, mas sobre a complexidade da natureza humana e a luta constante entre a luz e as trevas. A história de Asmodeu é um espelho, um reflexo de nossos próprios desejos e medos, lembrando-nos que o maior perigo reside muitas vezes dentro de nós mesmos.